Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes, capítulo 11, a partir do versículo 7. E nós iremos até o capítulo 12, versículo 8. Eclesiastes 11, do versículo 7 até o capítulo 12, versículo 8. Para a leitura, os irmãos estejam acompanhando. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres, como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Nós estamos aqui diante de um dos textos mais conhecidos do livro de Eclesiastes, né? Eu acredito que esse texto e Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todo o propósito debaixo do céu, talvez seja um dos textos mais conhecidos desse livro. E esse texto vai falar sobre duas coisas, juventude e o oposto da juventude, velhice. E a descrição que Salomão faz aqui, a partir do versículo 2 do capítulo 12, da velhice, é de fato uma descrição, obviamente, verídica, e que, através dessa descrição, nós percebemos como as pessoas têm dificuldade com a velhice. Um dos maiores desejos da humanidade é retardar o envelhecimento. Um dos maiores desejos da humanidade é não morrer. A ciência gostaria muito de resolver o problema da morte. O sonho da ciência seria fazer algo, realizar alguma coisa, conseguir a solução para todas as enfermidades, para que as pessoas não enfrentassem a morte e nós criássemos raízes nessa terra. E você pode perceber isso. Quantos são os tratamentos que existem hoje? Quantos medicamentos? Quantos suplementos? As pessoas que estão correndo atrás do corpo perfeito, enchendo as academias, crossfit e aí por diante, todo mundo querendo ficar com um corpo padrão. Pessoas que fazem cirurgias estéticas para poder fazer de tudo para retardar o seu envelhecimento. Agora, recentemente, inclusive,
A Gretchen fez um novo procedimento cirúrgico que parece uma outra pessoa. E as pessoas, elas querem, de todas as formas, acabar com o envelhecimento, acabar com a morte. E como o nosso mundo está gostando dos ismos, inventaram agora um outro ismo, etarismo. Etarismo é quando você menospreza pessoas por causa da sua idade. Então, a partir do momento que você está menosprezando um jovem, por exemplo, não dando a palavra para ele, dizendo o seguinte: esse menino não sabe de nada, porque ele é jovem, você está cometendo etarismo. Se você fala que um idoso não tem capacidade de mexer num celular ou num computador, você está julgando ele pela sua idade e cometendo etarismo. Empresas que não dão abertura para pessoas que chegaram a certa idade estão agindo desta forma. E uma matéria, irmãos, publicada pelo portal Extra, do Grupo Globo, conta da luta de algumas atrizes contra o chamado etarismo. E a colunista daquela matéria, ela escreveu assim, abre aspas: não existe glamour em envelhecer, é uma droga. Acreditem em mim, principalmente quando vem precedido de chavões e clichês, como se não nos houvesse outra alternativa a não ser nos privarmos, nos trancarmos, ficando no escuro, à margem, para que ninguém tenha que lidar com nossas rugas, osteoporose e cabelos brancos além de nós mesmas. É como se nós, as tias, não tivéssemos direito ao prazer. E uma das atrizes, uma das personagens que foi entrevistada, uma das mulheres que foi entrevistada por essa colunista, é a atriz Paula Burlamaque, que foi símbolo sexual há uns anos atrás, mas que agora já tem 56 anos. E essa mulher, para a colunista, ela disse o seguinte, abre aspas: envelhecer é um sofrimento. Mas a outra alternativa é morrer, e eu gosto muito da minha vida. Sou uma mulher muito vaidosa, comecei a fazer procedimentos com quase 40 anos. Acho que a gente tem que se cuidar sim, mas você vai ficar puxando até quando? Tem uma hora que você precisa encarar suas rugas e os anos de vida que tem a seguir, fecha aspas. Essa mulher que vive fazendo terapia para lidar com o fato de que ela ficou velha. Uma mulher que era símbolo sexual, uma mulher que era desejo dos homens, uma mulher onde todos os homens na faixa de idade dela, ou mais velhos, gostariam de tê-la. E agora ela se olha no espelho e ela vê que ela não é quem ela foi um dia. E ela precisa lidar com isso. Salomão, nesse texto, fala um pouco sobre isso. Fala desse contraste entre juventude e velhice, que é o tema do final do seu livro. E ele chama os jovens a serem prudentes, mas também chama os idosos a terem um olhar diferente a respeito da velhice. Nós sabemos que, possivelmente, Salomão escreveu o livro de Eclesiastes já no fim da sua vida. E Salomão, lá em 1 Reis capítulo 3, ele pede a Deus sabedoria, porque quando ele começa a governar, ele para e pensa, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como eu serei rei de Israel? Como eu darei continuidade ao reinado do meu pai? Então ele ora, pede a Deus sabedoria, e Deus dá a ele sabedoria. Só que aquele homem abaixo de Cristo, que foi o homem mais sábio que já pisou nesse mundo, tomou decisões tolas. E lá em 1 Reis capítulo 11, nós lemos a respeito disso. Se você voltar para o livro de Eclesiastes, no capítulo 1, a partir do versículo 12, também nós leremos sobre as buscas de Salomão. Ele que buscou no conhecimento, ele que buscou no trabalho, ele que buscou nas mulheres, ele que buscou nas posses, e ele percebeu que tudo era vaidade. O objetivo, irmãos, de Salomão
é exortar os jovens a fim de serem sábios em suas decisões e, ao mesmo tempo, animar os idosos para que eles se deleitem no Criador. Enquanto os jovens podem pensar melhor nas escolhas que farão, os idosos devem encontrar descanso no Redentor, no nosso Senhor, apesar das escolhas erradas que fizeram no passado. No capítulo 10, nós vimos que Salomão disse que o coração ele se inclina para um dos dois lados, ou para o caminho da tolice ou para o caminho da sabedoria. E aqui no capítulo 11, a partir do versículo 1 até o versículo 6, que foi o sermão que nós fizemos a exposição no domingo passado, ele diz que é necessário sabedoria e prudência para viver nesse mundo, é necessário viver com ousadia. E agora o texto que nós lemos, Salomão segue convocando os leitores a trilhar o caminho da sabedoria. Ele começa chamando a atenção dos jovens. Ele chama a atenção dos jovens, irmãos, porque uma das marcas da juventude é a impulsividade. Jovens são impulsivos. E é por isso que lá em 1 Timóteo capítulo 3, Paulo fala que tanto os presbíteros quanto os diáconos, eles não podem ser neófitos, eles precisam ser experimentados. Ou seja, é necessário que sejam pessoas maduras. E aqui eu não estou necessariamente dizendo que precisam ter determinada idade, mas precisam ser homens maduros. Porque senão, por causa da sua impulsividade, vão acabar tomando decisões equivocadas. Então Salomão exorta os jovens leitores a tomarem cuidado com o rumo do coração, sem perder de vista a responsabilidade que eles têm diante do Criador, até porque todas as suas decisões terão consequências. Ao mesmo tempo em que ele se dirige para os idosos, fazendo com que os idosos não tenham uma perspectiva pessimista a respeito da velhice, mas terem uma visão adequada. Então, irmãos, nesses versículos de capítulo 11, 7 até o capítulo 2, versículo 8, Salomão chama o leitor a viver responsavelmente para a glória de Deus. Esse é o objetivo do texto. E nós veremos aqui, em primeiro lugar, onde Salomão, por conta disso, nos chama a desfrutar da vida sem esquecer do juízo divino. Olha aí o que está escrito nos versículos 7 a 10 do capítulo 11. Acompanha aí na sua Bíblia. Doce a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se a todos eles, contudo deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Vamos parar aqui por enquanto. Há muitas coisas boas na vida, coisas doces, e é isso que ele está falando aqui. Para começar a falar com os jovens, ele começa dizendo o seguinte: a vida é bela, a vida é maravilhosa. Saber desfrutar da vida é algo precioso. Há muitos momentos felizes, há coisas gostosas, saborosas de desfrutar neste mundo, mesmo manchado pelo pecado. Entretanto, meu querido jovem adolescente, ainda que você viva muitos anos, que você se alegre em todos esses anos, contudo você tem que lembrar que também há dias amargos. A vida, ela é repleta de momentos doces, mas também momentos amargos. Dias felizes, mas também dias de tristezas. Dias de paz e dias de guerra. E mesmo que você viva muito, você vai enfrentar esses momentos difíceis. E na parte final ele diz: tudo quanto sucede é vaidade, ou seja, tudo é passageiro, tudo é vapor. Os dias felizes se acabam no estalar dos dedos. Assim como também os dias amargos também se vão. Porque tudo nesta vida é vapor, é passageiro. Nada é eterno na vida debaixo do sol. E aí, quando chega no versículo 9, Salomão então diz: alegra-te, jovem, na tua juventude. Recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Ou seja, a recrear aqui é proceda bem, faça o bem. Ou seja, faça o bem de acordo com o seu coração, anda pelos caminhos
que satisfazem ao teu coração, ou seja, proceda da melhor maneira possível, curta a vida, se alegre, se deleite, desfrute da vida que Deus te deu. Mas perceba o que Salomão logo em seguida diz: sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Então Salomão diz o seguinte: jovens, tomem cuidado com as decisões de vocês. Aqui Salomão não está dando aos jovens uma carta branca para viver do jeito que quiserem viver. Aqui Salomão está dizendo o seguinte: sigam o caminho do coração de vocês, siga aquilo que agrada os olhos de vocês, procure fazer aquilo que satisfaz o teu coração, proceda da melhor maneira possível, mas se lembre, um dia você prestará contas de tudo aquilo que você escolheu, de todas as decisões que você fez. Os jovens, então, deveriam se lembrar daquilo que disse João, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 16, que os jovens deveriam estar atentos à concupiscência da carne, à concupiscência dos olhos e à soberba da vida. Os jovens devem celebrar a vida, celebrar a juventude, mas, ao mesmo tempo, fugir das paixões da mocidade, conforme Paulo escreveu em Timóteo, no capítulo 2, versículo 22. Até porque a vida passa rápido, então nós precisamos tomar cuidado com as nossas escolhas. Decisões erradas vão acarretar em consequências ruins. Tanto é que no capítulo 12, versículo 14, Salomão disse: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 2, ele disse: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à justiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Jovem, recreia o seu coração, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração, procure fazer aquilo que agrada os teus olhos, mas saiba que as tuas decisões você deverá prestar contas delas. E o versículo 10 ele diz: afasta, pois, do teu coração o desgosto. Ou seja, aqui a melhor palavra é ira, lá no original. Afasta, pois, do teu coração a ira e remove da tua carne a dor. Tira do seu coração aquilo que te afasta do Criador, tira do teu coração a dor, aquilo que angustia a sua alma. Porque a juventude e a primavera da vida, aqui nós podemos traduzir o seguinte: porque a juventude e a adolescência. A ideia aqui é essa. Porque a juventude e a adolescência são vaidade, passam rápido. Quantos aqui que já estão talvez com seus 40, 50, 60 anos, que dizem assim: gente, mas como passou rápido. Parece que era ontem que eu era aquela menininha. Parece que foi ontem que eu era aquele rapazinho. A vida passa. Então remove do teu coração a ira, remove do teu coração a dor. Só que, irmãos, geralmente adolescentes acham que a juventude é para sempre, né? Nós achamos que nada vai acontecer, que a vida é sempre leve, mas Salomão fala assim: rapaz, você precisa ficar atento para o fato de que dias difíceis chegarão, e você pode se deleitar nos dias bons que Deus te dá, você deve inclusive se deleitar, você deve aproveitar dos dias doces, mas esteja preparado para o dia mau. E crentes despreparados para o dia mau são crentes que fracassarão nas provações.
Jovens que não recreiam o seu coração no Senhor, jovens que não se apegam à palavra do Senhor, jovens que não amam ao Senhor acima de todas as coisas, jovens que não estudam as Escrituras, jovens que não dependem de Deus em oração, jovens que não têm compromisso com o Senhor, na hora da tribulação, fracassarão. Salomão deixa claro para nós, irmãos, que tudo que nós decidirmos importa para a eternidade. Como nós gastamos o nosso dinheiro, o que nós fazemos com o nosso corpo, como nós usamos o nosso tempo, o que nós decidimos em relação ao nosso futuro, como nós lidamos com os nossos relacionamentos, tudo aquilo que nós tocamos, que nós experimentamos, que nós ouvimos, que nós assistimos, tudo isso importa, porque como disse o sábio no Provérbios 5, capítulo 5, versículo 21, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Um dos maiores equívocos nossos é achar que nós fazemos as coisas escondido. Um dos maiores equívocos, que nós achamos que os nossos pais não estão nos vendo, o meu marido não está me vendo, a minha esposa não está me vendo, os meus filhos não estão me vendo, o pastor da igreja não me vê, a liderança da igreja não me vê, os meus irmãos não me veem. A gente se esquece do Salmo 139, né? Deus é testemunha ocular de todas as nossas ações, sejam elas as claras ou as escuras. Então, jovem, tome cuidado. Pessoas não estão vendo, talvez, mas Deus vê. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Ele é fiel e justo para nos perdoar, em Cristo há redenção, há transformação, se nós confessarmos as nossas escolhas tolas, Ele vai nos perdoar. Uma vez que nós somos transformados, tudo se faz novo, nós somos novas criaturas. Porém, deixa eu te falar uma coisa aqui, Deus perdoa pecados, mas Deus não remove consequências. Lembre-se disso. Cristo pode perdoar o pecado. Cristo pode transformar a sua vida. Mas Ele vai permitir que as consequências fiquem. Eu me lembrando, fazendo esse texto, esse sermão melhor, eu me lembrei de uma moça, hoje já não é uma moça, já é uma mulher, acredito que uma senhora, mas que nos anos 90 ficou muito conhecida por participar de um programa que passava na Bandeirante chamado H. Joana Prado, que na época fazia um personagem da feiticeira. Há alguns anos aquela mulher se converteu e ela dá um testemunho da sua conversão. E hoje casada e tem seus filhos, tem a sua família, mudou de vida, mas ela conta que é muito difícil porque as pessoas não conseguem tirar da mente delas que um dia ela foi a feiticeira. E às vezes ela faz postagens nas redes sociais e sempre aparece um para dizer o seguinte: lá, que ontem estava rebolando no programa. Olha quem está dizendo, aquela que saiu naquela revista masculina. Então as pessoas, elas se lembram, elas não se esquecem, e Deus não vai apagar da memória das pessoas isso. É bem verdade que ela não era cristã, ela era espírita e ela foi transformada pelo poder de Deus, mas as consequências ficaram. Ela foi convidada, por exemplo, para participar de um programa no Nordeste, para dar uma entrevista, e enquanto ela dava a entrevista, começaram a colocar no telão as fotos dela, da época de feiticeira,
das capas de revista que ela saiu, e ela pediu, por favor, para que aquilo não fosse colocado. E ela tinha dito para a produção que ela não queria que fosse colocado aquilo na hora das entrevistas, porque hoje ela era uma outra mulher, ela era uma outra pessoa, e que ela tinha coisas muito mais importantes para dizer hoje. E que se eles continuassem postando aquelas fotos, ela se sentiria muito mal no programa e talvez pediria até para sair do programa, porque ela não gostava de ver, porque ela tem um arrependimento muito grande das decisões que ela teve no passado. Essa mulher que um dia ouviu do filho: mamãe, é verdade que você dançava de biquíni? E ela disse: é verdade, meu filho, mas a mamãe hoje é uma nova pessoa. Casada hoje, o marido, por mais que talvez não possa nem ligar para isso, porque virou a página, mas o marido sabe que aonde a mulher dele vai, homens de 30 anos para cima sabem quem ela é. Talvez muitos desses homens até tenham em casa um exemplar das revistas que ela saiu. E quão difícil que não deve ser saber que muitos homens conhecem a esposa dele nua. E para o filho ouvir na escola os coleguinhas: ah, sua mãe era fulana de tal. As consequências ficam. Hoje ela é uma nova pessoa? Sim, pelo que ela diz. Mas as consequências ficaram. As escolhas estão aí. Então, irmãos, lembre-se que decisões tolas deixam consequências. Gravidez indesejada, DST, divórcios, doenças, relacionamentos destruídos, casamento difícil, fracasso financeiro, má reputação e tantas outras consequências por causa de decisões erradas. Deus perdoa pecados, mas não remove consequências. E é por isso que Salomão está dizendo: jovem, toma cuidado. Não age por impulsividade. Tome cuidado. Não se entregue à desilusão, à ira, à dor, ao sofrimento. Não permita que no seu coração fique armazenada a angústia, a amargura. Não permita que a ansiedade, que a depressão, que o medo, que a angústia, que o desespero tome conta do seu coração. Procure conselheiros bíblicos que possam te auxiliar nesse processo, mas não permita, porque geralmente corações amargurados, deprimidos, ansiosos, decepcionados, entristecidos, doentes, são corações que vão procurar a resolução em outros meios que não são os meios de Cristo. Mas se você estiver sofrendo alguma dor física, procure assistência médica. Tome cuidado com as suas escolhas. Lá em 1 João capítulo 2, João escreve para os jovens assim: vós sois fortes, porque vencestes o maligno. Muitos líderes de juventude na igreja pegam esse texto e aplica automaticamente esse texto aos jovens da atualidade. Não, esquece, o texto foi escrito para aqueles jovens. A pergunta que eu faço para vocês jovens, e não só para vocês jovens, mas para todos nós temos vencido o maligno? Nós somos fortes na palavra o suficiente para vencer o maligno? Aqueles jovens que João escreveu, ele disse que eles venceram o maligno. E como está a sua vida? Você tem vencido o maligno? Você tem vencido pelo poder de Cristo? Bernardo e João, vocês precisam se lembrar que um dia vocês prestarão contas das decisões que vocês tomam na vida. Um dia vocês vão crescer, um dia vocês vão ficar grande, e vocês precisam pedir para que Jesus transforme o coração de vocês, para que vocês tomem decisões inteligentes. Quando a gente vai para o capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 8, Salomão diz o seguinte: desfrute da vida sem se esquecer da sua brevidade.
Veja o que ele diz no texto. Versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Primeira coisa aqui, Salomão diz o seguinte: diante disso, jovens, alegre na tua juventude, recreia o teu coração, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração, agrada os teus olhos, lembre que Deus pedirá contas de tudo aquilo que você fizer, remova do teu coração a ira, a dor, o sofrimento, a tristeza, o abatimento, mas se lembre do teu Criador nos dias da tua mocidade. Não se esqueça de Deus. Não viva uma vida divorciada de Deus. Lembrar do Criador lembre-se de viver de acordo com aquilo que você crê. Você não crê que Deus é o seu Pai, você não crê que Cristo é o seu Salvador, você não crê que a palavra de Deus é quem transforma a sua vida, você não crê que a Escritura Sagrada é que dá toda a solução para a sua caminhada neste mundo, então viva conforme você crê. Lembre-te do teu Criador, leve em consideração, viva de modo obediente, tema o Senhor, respeite ao Criador, se lembre que Ele é quem define o seu modo de viver. Por isso que Salomão diz, lembra-te do teu Criador. No momento em que ele diz, lembra-te do teu Criador, ele está dizendo o seguinte, presta bastante atenção porque você é criatura. E como criatura você deve respeito e você deve viver de acordo com o Criador, como o Criador define. Honre o Criador, glorifique o nome do Criador, exalte o nome do Criador nos planos, nas bênçãos, no meio dos problemas, quando o dia mau chegar, quando a ira, o sofrimento, a angústia, o abatimento, a tristeza, a dor, o sofrimento que os dias podem trazer sobre você, lembra-te do teu Criador. Não se esqueça dele. Antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho nele prazer. Aqui os dias maus são uma referência à velhice. Lembra-te do teu Criador antes que chegue a velhice. E aí a partir do final do versículo 1 até o versículo 5, Salomão traz uma espécie de poema. Uma espécie de poema para falar sobre a velhice. Olha o que ele fala aí, vai percebendo no texto. Os quais não tenho nele prazer, antes que se escureçam o sol, a lua, as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embraqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite. Quais são as informações aqui que Salomão traz? Os braços têm a mesma força de antes? Não tem. As pernas têm as mesmas forças de antes? Não tem. Os dentes, os que ainda têm, isso se não for dentadura. Os olhos começam a ficar embaçados, não consegue ler a Bíblia, Dona Maria. Dificuldade para ouvir. Oi? Hã? A vida social diminui, não é aquela pessoa mais que sai para as festas, para as coisas, vai na festa de aniversário de alguém, já em 5 minutos já está cansado, quer ir embora para casa. A voz fica fraca. Às vezes reclama que não consegue nem cantar no Agnus Dei, porque não consegue soltar a voz. Os cabelos ficam brancos. Sofre de insônia.
não dorme tão bem à noite mais. Foi-se o tempo que se dormia 6, 7 horas, 8 horas direto. Agora 3 horas eu já perco o sono, 4 horas da manhã estou em pé. Tem medo de cair. Diminui o apetite sexual. Ou seja, Salomão está dizendo aqui, jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Viva para a glória do Senhor nos dias da tua mocidade. Para com esse negócio de falar assim, agora eu vou curtir a minha vida. Depois, quando eu ficar mais velho, eu tenho uma decisão de viver para a glória do Senhor. Agora eu quero curtir, eu quero ir para a festa, eu quero aproveitar a vida. Os meus colegas falam isso comigo. Cara, você é muito novo, cara. Não se prende em igreja. Vai viver a sua vida, cara. E aí ele fala assim, você quer saber de uma coisa? Eu vou mesmo, vou na igreja no dia que der, no dia que não der eu vou sair para farra, eu vou jogar bola, eu vou para tudo quanto é lugar. Quando eu ficar lá depois dos 40, aí eu começo a assumir uns compromissos na igreja, porque aí eu já não vou ter condições de sair mais, vou enforcar, né? O pessoal fala isso, né? Vou enforcar, vou arrumar uma mulher e vou enforcar, então aí eu vou parar, vou sossegar, e aí eu tenho compromisso com a igreja. Salomão está dizendo o contrário. Aproveita enquanto você está novo, cara. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Aí, a partir do versículo 5, na parte final, Salomão se utiliza aqui de várias expressões e provérbios para dizer a mesma coisa. Veja bem. Porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Provérbios, expressões para dizer a mesma coisa, nós morreremos. A juventude não é para sempre. Nós não criaremos raízes nessa terra. Um dia todos nós voltaremos ao pó, como maldição que Deus pronunciou a Adão no dia que ele comeu do fruto proibido. Maldição que conduziu Cristo na cruz. Cristo teve que enfrentar a morte por causa do nosso pecado. E nós fomos feitos do pó e retornaremos ao pó. Um dia o nosso corpo voltará para a terra e o espírito voltará para Deus que o deu. Então Salomão está dizendo para os jovens, lembra-te do teu Criador, tome cuidado com as decisões. Lembre-se que um dia você vai ficar velho, esse vigor todo que você tem hoje vai acabar. Você não será assim para sempre. E um dia você vai morrer. E aí ele finaliza como ele começou. Lá no capítulo 1, versículo 2. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Vapor de vapor, tudo é vapor. Fumaça de fumaça, tudo é fumaça. Tiago não disse isso, nós somos como neblina, que logo se dissipa. Tudo é vapor. A infância passou assim. A adolescência passou assim. A juventude passou assim. A idade adulta passa assim. E daqui a pouco você estará num caixão sendo conduzido à cova. Phil Hyken diz o seguinte, abre aspas, lembre-se de Deus agora enquanto você ainda tiver uma mente sã. Lembre-se de Deus agora enquanto você ainda estiver definindo o curso de sua vida e tomando decisões importantes sobre o que você fará com seus dons. Lembre-se de seu Criador agora,
antes de se esquecer do Deus que o fez e antes de tomar muitas decisões ruins, das quais você se arrependerá mais tarde. Lembre-se de Deus agora, enquanto ainda tiver uma vida inteira para viver para a sua glória. Fecha aspas. Lembra-te do teu Criador. É um antídoto para não se entregar aos desejos pecaminosos do coração. Conhecer o nosso Criador antes de envelhecer é a melhor coisa, porque é morrer bem. A questão não é necessariamente viver bem, é morrer bem. Porque quem morre com Cristo, quem morre numa relação verdadeira com o Criador, morre da melhor maneira. Eu pergunto para você, você está preparado para enfrentar isso? Talvez você, jovem, está pensando assim, eu sou muito novo, vai demorar ainda. Eu ainda tenho só 18 anos, só 19 anos, só 15 anos, só 20 anos. Deixa eu te falar um negócio. Quem te diz que só morre depois dos 80? Ou depois dos 90? Se morre qualquer dia, qualquer horário. A pergunta é, você está pronto para partir? Crianças, vocês estão prontos para partir? Vocês vão ter um encontro com o Criador. E vocês precisam se render a Cristo. A segurança da nossa salvação, irmãos, isso aqui é bonito. Salomão fala, lembra-te do teu Criador. E quantas vezes nós nos esquecemos do Criador? Mas Ele não se esquece de nós. Eu não sei se existe algum tipo de estudo, mas eu sei de muitas pessoas com Alzheimer que se esqueceram de tudo, mas não se esqueceram de Cristo. Às vezes você pergunta assim, mãe, quem sou eu? Não sei. Vó, quem sou eu? Não sei. Quem é aquela dali? Pai, não sei. Pai, mãe, quem é Jesus? Jesus é meu Redentor. Jesus morreu na cruz para me salvar. Eu não sei se existe algum estudo sobre isso, mas eu não sei nem se todas as pessoas que sofrem com Alzheimer passam por essa experiência de não perder Cristo. Mas nós muitas vezes nos esquecemos do nosso Criador quando nós decidimos seguir o nosso coração. Quando nós seguimos o nosso coração, nós nos esquecemos do Criador, mas Ele não se esquece de nós. Jesus disse em João capítulo 6, 39 e 40, e a vontade de que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir a mim e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Lá em João capítulo 17, Jesus orou em favor de todas as suas ovelhas. Ele não se esqueceu de nenhuma e Ele continua não se esquecendo de nenhuma. Por mais que às vezes eu e você nos esqueçamos do nosso Criador, Ele não se esquece de nós. Ele está sempre ao nosso lado, nos encorajando, nos auxiliando, estando pronto para nos sustentar. Talvez os idosos, num texto como esse, pensam, meu Deus, mas realmente a verdade é essa. A vida fica difícil, a vida fica frágil, a vida é complicada, eu não tenho esperança nenhuma de nada. Não, para com isso. A Escritura é esperançosa para os idosos. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, Paulo fala assim, sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, caso não feita por mãos, eterna nos céus. Salmo 92, versículo 14 diz, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor.
Queridos irmãos, aqui uma palavra específica para os idosos. Deixa eu falar uma coisa para vocês: aposentadoria só tem no mercado de trabalho, na vida cristã não tem. Não há espaço para aposentadoria na vida cristã. Nós precisamos de idosos no púlpito, nós precisamos de idosos vivendo a vida da igreja, servindo na diaconia, no presbiterato, na equipe de música. Às vezes as pessoas falam assim: não, vou deixar espaço para os mais novos. Eu já fiz o que tinha que fazer, agora eu já vou ficar sentadinho no meu canto. Não, a igreja precisa de jovens e de idosos. A igreja precisa de adultos e crianças. E lembre-se do fato de que Paulo disse lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16: mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, homens e mulheres cristãs, idosos cristãos, podem até ser velhos no corpo, mas são jovens na alma. São jovens na alma porque a nossa alma ela é transformada dia após dia pelo poder de Deus. Então, idosos cristãos não se entregam à amargura, ao abatimento, à tristeza, à murmuração, a uma vida, não sei o que, reclamadora e tal. Não, idosos cristãos, eles levantam os olhos e eles dizem: a minha alma está bem mais nova do que no passado. Eu sou mais novo hoje do que era quando eu tinha 20 anos de idade, que é o contrário. Com 20 anos de idade você era velho na alma e novo no corpo, mas com 80 anos você é velho no corpo e novo na alma, por causa da obra do Espírito Santo continuada em cada um de nós. Portanto, irmãos, a nossa esperança de um lar eterno é saber que um dia nós seguiremos sendo jovens. Esses dias alguém me perguntou assim: mas será que na eternidade a gente vai envelhecer? Eu falei assim: rapaz, à luz das Escrituras, me parece que não, porque velhice é fruto do pecado, é maldição da queda. Então você vai voltar a ter aquela pele maravilhosa do passado. Quer dizer, na verdade você vai ter uma pele ainda muito melhor, um corpo glorificado à imagem de Cristo Jesus, vivendo pelos séculos dos séculos, servindo a Ele com alegria, sem pecado, sem o pecado te maculando, sem o pecado te alfinetando, sem o pecado te atrapalhando na caminhada cristã. Lá você nunca vai se esquecer do seu Criador. Lá você nunca vai entregar as suas decisões, as escolhas de um coração pecaminoso, porque lá o seu coração será completamente glorificado, a exemplo do coração de Cristo. A sua mente será renovada como a mente de Cristo é. Então lá não tem lugar para tomar decisões tolas, lá não tem lugar para se esquecer do Criador, lá não tem lugar para viver uma vida longe do Criador. Pelo contrário, lá você viverá pelos séculos dos séculos na presença do Redentor, porque um dia Cristo Jesus assumiu o meu lugar e o seu lugar, e Ele morreu na cruz do Calvário, Ele foi posto na sepultura, mas porque Ele foi o varão perfeito, Ele ressurgiu dos mortos, Ele não viu corrupção, Ele está à destra de Deus Pai, e Ele voltará, e nós ressuscitaremos, e não viveremos, e nós viveremos com Ele pelos séculos dos séculos. Esta é a grande verdade. Agora aqui, debaixo do sol, antes da vinda de Cristo, é nascer, viver, envelhecer e morrer. A pergunta é: você está pronto para viver para Cristo? Você tem vivido para Cristo? Você tem lembrado do seu Criador? Será que você não tem se entregado aos desejos do seu coração, mais do que você deveria entregar os desejos do coração de Deus? Será que você não tem se esquecido do seu Criador? Será que você não tem procurado uma vida egoísta? Será que você tem procurado viver uma vida distante do Senhor? Será que você não tem deixado para amanhã ter compromisso com Ele? Salomão está dizendo: não, antes que cheguem os dias maus,
tome uma decisão de se lembrar do seu Criador agora. Que Deus nos abençoe.